Fala DQ, beleza? DQ falando. Todos os dias com um vídeo novo sobre recuperação. Vamos para a meditação de hoje? Meditação diária só por hoje, 13 de dezembro. Ser membro. O isolamento é o núcleo da doença da adicção. Criamos diversas barreiras para evitar a aproximação das pessoas à nossa volta, tentando a todo custo mantê-las afastadas de nós. Não queríamos mais ser julgados e condenados pelas pessoas. O nosso próprio julgamento já bastava. Nossa autoestima baixa nos fazia acreditar que não éramos dignos, que não merecíamos amor e atenção das pessoas. Criávamos várias máscaras, usando uma para cada situação da vida, sem jamais mostrar o nosso próprio rosto. Com o tempo, fomos sufocando a nossa personalidade até que nós mesmos não nos reconhecíamos mais. Nossas ideias a nosso próprio respeito viraram fantasias, mas para uma fantasia de terror. Não sabíamos o que era mais assustador, a dor de ficarmos cada vez mais isolados e sozinhos ou nos aproximarmos das pessoas para sermos julgados e condenados. O isolamento, pelo menos, nos era familiar. Dentro de nosso isolamento, também protegíamos a nossa adicção. Nossa relação com o uso das drogas havia se tornado parte de nós. Não nos imaginávamos mais de outra maneira. Nossas personalidades haviam se confundido com a nossa adicção ativa, e cada vez que o nosso comportamento doentio ficava exposto e vulnerável, nós também nos sentíamos em perigo. Dessa forma, o afastamento das pessoas se tornou uma proteção para nós, para o nosso uso de drogas. Procurávamos nos sentir únicos e diferentes dos outros. Nós precisávamos disso para manter a nossa adicção funcionando. Construímos uma narrativa de normalidade em nossas vidas, uma ilusão de controle. Nos sentir diferentes podia nos manter afastados dos outros. Construía a possibilidade de sermos os únicos com capacidade de interpretar a nossa relação com as drogas, além também de nos manter a uma distância segura dos julgamentos dos outros. Nosso sofrimento pela solidão servia de combustível para o uso da droga e também tinha a sua serventia para nós. Quanto mais nos fechávamos dentro de nós mesmos, mais afundávamos em nossa ilusão de controle. Protegíamos a nossa manipulação e mantínhamos a nossa adicção ativa. Desde o início, já sabíamos que havia algo de errado. Não à toa, construímos uma estrutura bastante complexa e eficiente para assegurar que ninguém mais soubesse. Uma estrutura tão bem elaborada que tentava enganar a nós mesmos. Mas nós sabíamos. Tentamos atribuir o problema ao mundo, justificando ainda mais o nosso isolamento. Mas o problema não era do mundo, nem das pessoas. O problema era nosso. Quanto mais as nossas defesas e isolamento cresciam, mais claro ficava para nós mesmos de que havia algo de errado. O problema aumentava cada vez mais e o elefante na sala ficava cada vez mais evidente. Nosso sofrimento só aumentava. Precisávamos nos isolar cada vez mais para tentar esconder tudo isso de nós mesmos e dos outros. Abrir mão do nosso isolamento havia se tornado fundamental para o sucesso da nossa recuperação. Por fim, nossas defesas não suportaram o peso da realidade e acabamos sendo resgatados pelo nosso poder superior. Para alguns de nós, ele enviou um despertar espiritual, nos permitindo enxergar um pouco da nossa condição e tendo a percepção de que precisávamos de tratamento ou morreríamos. Para outros, o poder superior enviou uma ambulância mesmo, junto com uma equipe de remoção. Mas o fato é que fomos resgatados. E mesmo que fizéssemos tudo conforme o orientado nos grupos anônimos, consultórios e clínicas, estávamos condenados aos mesmos padrões anteriores caso não quebrássemos a couraça que insistia em nos separar do mundo. Existe uma tradição nos grupos anônimos que diz: o nosso bem-estar comum deve vir em primeiro lugar. Nossa recuperação individual depende da unidade de DNA. Não podemos pensar em recuperação da adicção se não estabelecermos uma relação de pertencimento com o mundo. E nossa possibilidade de pertencer agora é nos grupos de tratamento. A maior parte das opções de tratamento, em vários tipos de segmentos, funciona em grupos. Desde os grupos anônimos como Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos, até as clínicas especializadas, constroem a recuperação a partir do grupo, a partir da relação de pertencimento.
A renúncia do nosso isolamento significa abrir mão da principal fonte de justificativas para nos manter na adicção ativa. A maior parte das opções de tratamento, em vários tipos de segmentos, funciona em grupos. Desde os grupos anônimos, como Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos, até as clínicas especializadas, constroem seus modelos de recuperação a partir do grupo, a partir da relação de pertencimento. A renúncia do nosso isolamento significa abrir mão da principal fonte de justificativas para nos manter na adicção ativa. Perder essa fonte é um golpe duro. Acertamos em cheio a nossa adicção. E a nossa relação com a adicção é profunda, é uma relação de vida ou morte. A nossa adicção somos nós mesmos. Em recuperação, ganhamos forças em nossas fragilidades. Precisamos tirar as nossas armaduras para conseguir de fato nos proteger. O inimigo não está do lado de fora das nossas defesas. O inimigo está do lado de dentro. Estamos presos junto com ele. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Normalmente, o nosso isolamento está baseado em nossos principais defeitos de caráter, aqueles que são os nossos favoritos. O nosso orgulho, por exemplo, pode ser um desses defeitos. Precisamos nos posicionar a partir de um outro lugar, ocupar uma outra posição em nossas vidas. Precisávamos abrir mão de ser o cara para nos tornarmos um cara. Quando não somos mais aqueles que manipulam e enganam os outros, nos tornamos aqueles que são manipulados e enganados. Isso é bastante complicado. De certa forma, abrimos mão de tudo aquilo que nos deixava seguros na adicção ativa, tudo aquilo que nos afastava dos outros. Abrimos mão do nosso isolamento. Essa renúncia precisa ser feita a cada dia, em cada momento, em cada situação. Sermos membros, nos sentirmos membros e realmente fazer parte, é um profundo trabalho que nos guia de volta à sanidade. Não nos sentimos mais sozinhos. Podemos ser compreendidos. Nos sentimos aceitos por nós mesmos, pelos outros e pelo nosso poder superior. Podemos admitir que o nosso caso não é único. Não precisamos mais carregar o peso de nossas doenças e nossas responsabilidades completamente sozinhos. Podemos viver sem a necessidade constante de sustentarmos narrativas e manipulações. Podemos ser nós mesmos. Em recuperação, nós quebramos o nosso isolamento, nos permitindo estabelecer uma relação completamente diferente com as nossas vidas, com o mundo e com os outros. Abrimos mão de carregar o peso do mundo nas costas, pois podemos dividir com o nosso grupo. Hoje, podemos pertencer. Somos membros. Fala de quê? Vídeos diários com leitura e reflexão do Só por Hoje. Uma excelente oportunidade para se reconectar com a recuperação na correria do dia a dia. Portanto, não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e seguir o canal, porque o segredo está no próximo vídeo. Fala de quê? Só por hoje.